Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens que vocês mandaram aqui sobre os parabéns, tá bom? Que vocês me deram aqui, que era o meu aniversário. Gratidão mesmo. Teve gente que mandou vídeo no WhatsApp cantando parabéns com violão. Então, gratidão a todos vocês, tá bom? Eu tô um pouco doente, minha garganta ficou ruim, aí tá o ouvido infeccionou também, mas eu já estou sendo medicado, tá bom? Já o médico já passou os remédios, já comprei, tô tomando. Acho que daqui 1, 2 dias eu já tô zerado já. Claro que primeiro eu pedi uma bênção do sacerdócio. E as duas coisas devem funcionar junto. Qual que é mais importante? Uma bênção do sacerdócio ou tomar o remédio, né? Agindo com prudência, nós devemos fazer os dois. Deus também deixou a medicina. Mas eu não vou desprezar também a bênção do sacerdócio. Então, primeiro eu pedi a bênção do sacerdócio e também procurei o médico para ter os remédios também. Então, unindo essas duas coisas, daqui a pouco eu tô zerado. Lembre-se que eu sou brindado, tá bom? Sou brindado por causa da oração de vocês. Gratidão pelas orações de vocês. Vou mandar um forte abraço aqui para Renata Silva. Ela é de Salvador, Bahia, da estaca Salvador Norte. Ela é da ala Carareiras, tá bom? Um forte abraço aí para ela e para você, irmã. A irmã me mandou um arquivo, né, de um discurso do Spencer W. Kimball falando sobre Pedro, né? Teve alguém que pediu no grupo, né, alguma coisa sobre Pedro, alguma pesquisa, e essa irmã me mandou. Então, se você pedir de novo, eu vou mandar pelo WhatsApp. Só me pedir, qualquer um que quiser aí, eu vou mandar pelo WhatsApp, tá bom? Esse discurso, né, do Spencer W. Kimball, o nome do discurso é Pedro, meu irmão, né? Então é muito interessante. Inclusive, são só 7 páginas, né, em PDF ali para ler, e eu li apenas duas e preparei a mensagem de hoje em cima dessas duas mensagens que eu li, dessas 2 páginas, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje. Lembrando, né, que o canal tá chegando aqui a 5.000 inscritos, tá bom? Aliás, eu olhei agora, falta atualizar, mas faltava uma pessoa para 5K, né? Para 5.000 inscritos. E isso eu devo a todos vocês que compartilham o evangelho com outras pessoas desse canal, por se manter firme aqui estudando as escrituras com a gente. Tá bom? Então, gratidão a todos vocês. Vamos começar aqui, João capítulo 18, versículo 18 e 19. Só 2 versículos nós vamos ler hoje. Diz aqui, ó. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito um brasa. Aqui está falando sobre a ocasião em que Jesus Cristo foi entregue, tá bom? Aos sacerdotes, aos guardas romanos, né? Judas traiu Jesus Cristo e ele é levado. E aqui ele é levado para a casa de Caifás. E aí Pedro seguiu também ali, né? Para ver o que queria acontecer. E aí Pedro, ele ficou ali, ele viu os servos, né? Ele conseguiu entrar para dentro ali e os servos tinham feito uma fogueira na brasa ali, estavam se esquentando. Naquela noite estava muito frio e Pedro senta-se com eles ali. É nessa ocasião aqui que Pedro ele vai negar, né, que conhecia Jesus, né, 3 vezes, né? Aí o galo canta, né? Vocês conhecem a passagem, nós já compartilhamos dessa semana. Mas aqui diz o seguinte, ó: e estava ali os seus servos e criados e tinham feito brasa e se aquentavam junto, portanto fazia muito frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Então Pedro foi lá por meio da fogueira também e começou a se esquentar. A mensagem que eu quero compartilhar hoje, né? Aliás, vou ler só o versículo 18 mesmo. É apenas um versículo. Que Pedro ele se ajuntou, né, com aquelas pessoas ali para se esquentar. Ele queria saber, né, o que ia acontecer com Jesus Cristo. Várias coisas devem ter vindo na mente de Jesus Cristo. Primeiro, a repreensão que Jesus Cristo deu a ele, porque ele arrancou a espada da bainha, tinha arrancado a orelha de Malco lá, né? Então, ele não podia usar a espada para ir lá defender Jesus Cristo, porque o próprio Cristo proibiu ele disso. Então, várias coisas estavam acontecendo na mente ali de Cristo quando ele fez essa negação aqui, tá bom? Então, eu queria compartilhar com vocês uma das partes do que nós podemos aprender com isso, é que Pedro ele estava sentado juntos com aqueles que eram servos, né, dos sumos sacerdotes, que também estavam buscando ali e criticavam Jesus. Bom, quando nós estamos no meio de lugar onde outras pessoas
não vive o evangelho, a probabilidade de nós fazermos a mesma coisa é grande, tá bom? Mas vamos com calma aqui, eu vou explicar. Aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, aqui em Salmo não está dizendo bem-aventurado aquele que não anda com o ímpio, né? Ele está falando que não anda no conselhos dos ímpios, tá bom? Então, até porque nós estamos no mundo onde nós vamos trabalhar, nós misturamos com pessoas onde nós vamos estudar, seja qualquer atividade que você vai fazer, academia, você não conhece todas as pessoas. O problema não é estar com a pessoa. O problema aqui é andar no conselho da pessoa, tá bom? Então, já falando aqui a palavra, falou que é no conselho dos ímpios, né? Os ímpios não dariam bom testemunho ou bom conselhos para nós. Então, ele está falando bem-aventurado, né? Ou seja, bem abençoado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele continua aqui. Nem está no caminho dos pecadores, né? Andar com os pecadores, nós andamos, trabalhamos, estudamos, né? Tem aquela escritura, né? Não sejais do mundo. Mas isso não significa que a gente não vai estar no mundo. Ou seja, a escola que nós estudamos, o nosso trabalho, está repleto, é cheio de pessoas, né? Então, aqui fala sobre isso. Então, o problema aqui que ele fala é não andar no caminho dos pecadores, fazer as mesmas coisas que eles fazem, desviando-se ali do Senhor. E aí ele fala aqui, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Bom, aqui já seria um momento de lazer, né? Sentar na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor, em primeiro lugar? Pedro, ele estava sentado na fogueira junto com escarnecedores. Esse era o problema aqui. Pessoas que estavam toda hora interrogando ele, porque queria que ele fosse preso também, caso ele conhecesse Jesus Cristo ali, e ele nega 3 vezes ali, tá bom? Mas olha o que significa a palavra escarnecedor, né? Escarnecer significa escarnecer-se de Deus, desprezar, falar arrogantemente, gloriar-se e zombar e ridicularizar das coisas de Deus. Isso que é um escarnecedor, tá bom? É você estar numa roda onde está sendo contado piada de baixos calões, né, de palavrões ou palavras de baixo calão, ou até mesmo fazendo piada com coisas sagradas. Isso é estar na roda dos escarnecedores. Então você deve se retirar desse local, se caso isso aconteça, né, de estarem zombando das coisas de Deus ou com esse comportamento aqui. Então aqui o livro de Salmo ele deixa bem claro. E aqui a gente consegue observar que Pedro, ao estar com eles ali, acaba fraquejando nessa parte, acaba negando ali, né? Uma coisa que eu aprendi, né, é que o Senhor Jesus Cristo, quando designou missionários para ir pregar o evangelho, ele mandou de 2 em 2. Ele sempre ia em dupla, porque um defende o outro e um presta testemunho do que o outro faz. Eu lembro quando eu voltei da missão, já acostumado a andar com meu companheiro para todo lugar, e aí eu fui no mercado, né? Aí quando eu cheguei no mercado, eu olhei para um lado, né? Eu já tinha terminado a missão. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, cadê meu companheiro, né? Eu tava sem o meu companheiro ali, eu me senti um pouco desprotegido. Mas depois a ficha caiu. O Espírito Santo está sempre com a gente, né? Então, mas na pregação do Evangelho é sempre de 2 em 2, como Jesus Cristo compartilhou ali. E quando nós estamos com pessoas que querem o nosso bem, quer queira ou não, essas pessoas nos protegem também, porque a gente vai estar fortalecidos uns aos outros, né? Também, mesmo uma pessoa iníqua, se ela estiver no meio de outras pessoas mais iníquas que ela, a tendência dela é fazer coisas piores, né? Não é melhorar. Por isso que nas escrituras diz, né, para andar com as pessoas boas, para que nós podemos também nos tornar pessoas melhores, tá bom? Vamos aqui, uma ocasião aqui, em que uma pessoa iníqua, né, acabou cometendo uma iniquidade maior ainda, porque as pessoas que estavam ao seu redor eram mais iníquas do que ela. Eu estou falando aqui do rei Noé. Ele era um homem muito iníquo. Ele havia prendido um homem de Deus chamado Abinadi, e Abinadi fez frente a ele, falando a palavra de Deus. E aí então ficou aquele impasse, né, se ele mataria Abinadi ou não.
Porém, chegou um momento ali, não só um momento, mas duas ocasiões em que ele queria libertar ali Abinadi, mas por causa das pessoas ao redor dele, ele pegou e mandou matá-lo, né? Veja o texto aqui, Mosias capítulo 17, versículo 11 e 12. Então o rei Noé estava pronto para soltá-lo, porque temia suas palavras, porque temia que os julgamentos de Deus caíssem sobre ele. Mas os sacerdotes levantaram suas vozes contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo: injuriou o rei, injuriou o rei. Portanto, o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou-o para que o matassem. Então, observe que o rei ele não ia ser culpado desse assassinato, tá bom? Ele estava prestes a libertar Abinadi porque ele estava apenas ensinando os mandamentos de Deus ali e dizendo realmente que o rei não estava andando de acordo com os mandamentos de Deus. Então ele estava prestes a soltar Abinadi ali, mas por causa das pessoas ao redor dele, começaram a gritar, injuriou o rei, injuriou o rei. Ele acaba então sentenciando Abinadi à morte. Então é muito importante as pessoas que nós andamos, nos conselhos que nós recebemos das outras pessoas. Nós realmente pegamos mais forças, né? É mais fácil viver o evangelho, né? Dentro da igreja, dentro do... quando você está fora, que você está sozinho, aí que você tem que se manter firme. Mas quando nós estamos, por exemplo, num baile que é da igreja, alguma coisa assim, é mais fácil, né? Porque as músicas são selecionadas, as músicas que são já dentro do padrão, né? Não vai ter palavras de baixo calão, essas coisas assim. Então é mais fácil. Mas aqui só é para exemplificar que com quem nós andamos faz muita diferença, tá bom? E aqui Pedro, né, ele estava sentado na fogueira junto com outros, e nenhum outro da sua fé ali, né, e ele acaba fraquejando aqui. Continuando aqui a mensagem, eu quero agradecer mais uma vez aqui, mandar um forte abraço para Renata Silva, que mandou o discurso para mim, né, do Spencer W. Kimball, Pedro, meu irmão. Então eu me baseei nesse discurso para pegar esse versículo aqui e compartilhar com vocês. Bom, aqui nesse discurso, quem quiser o discurso por inteiro, né, eu li só 2 páginas aqui. Pede no meu WhatsApp, eu sempre deixo o WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, que eu mando para vocês aí esse arquivo, né, desse discurso do presidente Spencer W. Kimball. Bom, aqui conta, né, de um discurso que ele estava fazendo aqui, e esse discurso ele fez justamente porque em um jornal, né, um ministro, né, do evangelho, uma pessoa de determinada religião, ele fez sérias críticas a Pedro, né, por causa da negação de Pedro e outras coisas, né, que ele ficou reparando, falhas em Pedro. Falha todo mundo tem, todo mundo erra, eu erro, todo mundo erra. O importante é nós não nos mantermos no erro, né? Nos levantarmos e seguirmos ao Senhor. Então, esse ministro, ele acabou falando que Pedro, ele foi mentiroso, medroso, covarde, que ele confiou no braço da carne, né? Ele teve autoconfiança em si mesmo, né? E também da indecisão de Pedro, né? Então ele falou de todas essas coisas aqui, né? Às vezes até nós, né, ao compartilhar as escrituras, por exemplo, ao compartilhar que Pedro, ele andou sobre as águas, a gente às vezes foca muito na parte que ele afundou, que faltou fé, né? Que Jesus segura ele ali e fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes a gente foca só nesse ponto. Mas veja quantos passos, né, Pedro ele deu sobre as águas. Se Pedro ele afundou, mas ele conseguiu andar sobre as águas, o que nós podemos dizer dos outros 11 que ficaram na segurança do barco, né? Então, a gente não tem nada que criticar Pedro, né? O que nós pregamos realmente faz sentido. A partir do momento que Pedro ele desviou o seu olhar de Cristo, tirou o foco de Cristo, começou a prestar atenção no vento, nas ondas, então ele começou a vacilar na fé e afundar. Porque o nosso foco tem que ser sempre Jesus Cristo, né? Mas isso aqui não serve para pegar Pedro e jogar saco de pancada em Pedro, criticar Pedro, tá bom? Então, quando o Spencer W. Kimball, ele viu, né, esse ministro, né, no jornal O Arquivo aqui, falando tão mal sobre Pedro, falando que nós não deveríamos ser como ele, aí o sangue dele começou a ferver, né? Até porque Spencer W. Kimball também era profeta. E o Pedro, ele era o profeta, né? Então ele se identificava ali, o sangue dele ferveu. E aí então ele voltou-se para a escritura para
estudar mais sobre Pedro e fazer um discurso sobre isso. E ele não encontrou esse homem que o ministro estava indicando, né? Esse Pedro que ele estava identificando, ele não encontrou. Ele encontrou um homem fortemente escolhido por Deus. Entre todos os apóstolos, né? Pedro foi escolhido para ser o líder. Tinha muitos outros ali, mas Pedro foi escolhido para ser o líder ali, né? Lembrando também que Pedro, ele teve 3 anos só de preparação no Evangelho. Então, olha a minha vida, eu tive 27 anos de preparação, já faz 27 anos que eu sou membro da igreja. E ainda assim, eu acredito que eu não tenho a fé que Pedro tinha, né? E isso também é algo horrível de se fazer, é a gente comparar a gente com outras pessoas, como eu estou fazendo agora. Eu tenho que me comparar como eu era há 27 anos atrás, como eu melhorei, né? Então eu tenho que fazer um feedback de mim mesmo, não comparando com um irmão da igreja, ou Pedro, ou outro assim, né? Nós devemos olhar para nós mesmos. O importante é a gente estar progredindo, né? Se cairmos, levantar, prosseguir e assim por diante. Bom, então aqui o Spencer W. Kimball, ele continua falando, né, que Pedro, né, era um dos selecionados aqui, né, dos 12 que seriam julgar o mundo, né, que sentaria no trono do Senhor e iria julgar o mundo aqui. Pedro também, ele cura um homem na porta do templo, né? Eu achei linda aqui essa parte. E sendo um líder, essa parte é muito importante, e eu lembrei do meu amigo Adriano Pereira, quando eu li essa parte aqui, ó. Que quando a pessoa é um líder, um bom líder, né? Porque tem líder, às vezes, que não faz o trabalho, né? Não vai avante, deixa as coisas como tá, né? Mas quando uma pessoa é um bom líder, ele acaba colando nas suas costas um alvo, né? Para o inimigo atacar. O inimigo quer atacar o líder para derrubar muita gente, né? Então, significa isso. Derrubar um bom líder significaria derrubar ali muitas pessoas que seguem esse líder, que recebem força por meio desse líder. Então o Adriano Pereira, né, do canal Meu Propósito, sempre fala sobre isso, né? Parafraseando a frase que o Adriano Pereira falou, né, ele diz assim: ser um bom líder é pregar um alvo nas suas costas, né? Querer influenciar outras pessoas, incentivar a guardar os... A gente acaba pintando um alvo nas nossas costas que o inimigo quer nos atacar e nos derrubar. Bom, mas olha só o que Jesus Cristo fala para Pedro, né? Em conformidade também com a palavra de Adriano Pereira aqui. Lá em Lucas 22, versículo 31 e 32. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Olha aqui, ele ia ser o líder, Satanás já percebeu isso e estava peneirando, né, Pedro, queria tentá-lo de todo jeito para que ele pudesse cair. Então, realmente, os líderes que querem fazer as coisas, eles pintam um alvo, né? Mas não devemos ter medo, o Senhor continua na Escritura. Mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. O poder de Deus é muito maior. Então, se um bom líder, eu digo no geral, líder, mas todos nós, como bons membros da igreja, que nós fazemos a nossa parte, tentamos ajudar o próximo, focamos no culto a Deus, se aproximando de Deus, o inimigo quer derrubar esses mesmo, né? Se a pessoa só é membro da igreja, mas vai de vez em quando na igreja, então ele não tem um alvo pintado nas costas, né? Então vamos dizer assim. E aqui é mostrada essa frase, né, do Adriano Pereira aqui. Mas o Senhor rogou por Pedro, né? Ou seja, o poder de Deus é maior para ajudar aqui. Aqui a última escritura que eu escolhi é Mateus 16, versículo 20. E mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, né? É capaz que várias coisas veio na mente de Pedro, né, quando ele negou, né? E essa pode ser uma das frases, né, que o próprio Salvador tinha pedido já anteriormente para que ninguém eles dissesse que ele era o Cristo. Então pode ter vindo muitos sentimentos, né, sobre a mente de Pedro no momento que ele negou ali, tá bom? Então aqui a gente tem um discurso excelente aqui do Spencer W. Kimball, tá bom? A respeito dessa defesa, né? Ele defendendo Pedro aqui. Eu li só 2 páginas, gostei demais e tô compartilhando aqui com vocês. Se vocês quiserem o arquivo inteiro, me pede aqui pelo WhatsApp, tá bom? Eu sei que Pedro, ele foi um bom líder e que todo bom líder, o inimigo realmente ele vai tentar e vai tentar derrubar, tá bom? Mas nós não precisamos temer, precisamos nos apegar ao Senhor,
porque a nossa força vem do Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.